Olá você, graça e paz. Mais uma leitura da Palavra de Deus com estudo aprofundado para que você possa, juntamente conosco, cumprir esse propósito de estudarmos toda a Palavra de Deus em um ano. Esse é o nosso objetivo, é o nosso alcance. Eu espero que você esteja indo muito bem. Vamos dar início a esta leitura desse quinto dia, que vai estar aí na Palavra do Senhor, a Bíblia. Eu te convido que você pegue a sua Bíblia, se possível a versão Almeida Revista e Corrigida, porque fica uma leitura idêntica. Caso contrário, você pode pegar qualquer versão, a variação é mínima, de modo que você possa entender. Isto é o que importa, é o que interessa. Então hoje nós vamos começar com Romanos, o capítulo 11, dando sequência ao nosso estudo, que diz assim a palavra do Senhor. Esse capítulo 11 fala do propósito de Deus. E ele coloca: digo, pois, desprezou porventura Deus o seu povo? De modo algum. Porque também eu sou israelita, Paulo falando, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como falou a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e teus altares derrubaram. E eu fiquei sozinho e procuram me matar. Mas o que lhe diz a divina resposta? Deixei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Paulo resgata aqui o texto em que Elias, fugindo de Jezabel, depois de destruir os 850 profetas de Baal e Azera, ele fugiu para o deserto, e ali pedindo que Deus tirasse a sua vida. E ele coloca o fato de que só existia ele como um profeta. E Deus coloca que não. Apesar de toda a perseguição da sua época, Deus guardava para ele mais de 7.000 profetas. Então Paulo usa este exemplo para mostrar que Deus não esqueceu do seu povo. Verso 5. Assim também, até neste tempo, ficou um remanescente para a eleição da graça. E se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E se é pelas obras, já não é pela graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Aqui, Paulo coloca a questão da rebelião do povo de Israel e a sua incredulidade em relação a Cristo. Verso 8, como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono,
olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam, até ao dia de hoje. E Davi diz, verso 9, torne-se-lhes a sua mesa em laços, armadilha e tropeços, como seu pagamento. Seus olhos sejam obscurecidos para que não vejam, e encurvem-se-lhes sempre as costas. Digo, pois, verso 11, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os provocar com ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a plenitude deles. Nesta pergunta que Paulo faz, ele insinua que o lugar legítimo de Israel no reino de Deus ainda está por vir, o qual então vai estar tudo em ordem, com Israel sendo a grande bênção que Deus sempre quis que fora. Verso 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto eu for apóstolo dos gentios, honro o meu ministério, para que de alguma maneira possa provocar a ciúmes os da minha carne e venha salvar alguns deles. Porque se sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Aqui Paulo faz uma alusão ao fato de que os patriarcas de Israel, no caso Abraão, Isaac e Jacó, falando então que não está se referindo à questão dos atributos pessoais, mas que Israel foi chamado de Deus e separado por Deus para uma tarefa especial que ainda não se realizou. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, significa falsificado, foste enxertado entre eles, aquele, falsificado que se enxerta no verdadeiro, sendo totalmente contrário àquela situação, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se te glorias, saiba que tu não sustentas raiz, e sim a raiz a ti. Dirás, pois, foram quebrados os ramos para que eu fosse enxertado. Bem, por sua incredulidade, pela incredulidade de Israel, foram quebrados. Mas tu, pela fé, estás em pé. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou aos ramos naturais, Israel, tampouco te poupará a ti também. Olhe, pois, a bondade e a severidade de Deus. A severidade certamente dos que caíram, mas a benignidade de Deus para com você, se permaneceres em sua benignidade. Pois de outra maneira você também será cortado. E também eles, Israel, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Hoje já existe muito judeu messiânico que crê em Jesus. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural, do zambujeiro, do mundo gentil, que é a igreja, e contra o natural enxertado na boa oliveira, quanto mais esses
que são os ramos naturais, serão enxertados em sua própria oliveira. Claro, Israel falhou, mas o plano de Deus não falhou. Israel será no fim devolvido e evangelizará o mundo como foi planejado por Deus desde o princípio. Isto vai ocorrer na idade do ano vindouro, do tempo marcado por Deus. Do mesmo jeito que Israel, escolhido por Deus lá na antiguidade, agora com a vinda de Jesus, ele se rebela, deixa agora de estar na oliveira, que é Jesus, está enxertado nela, por não crer em Jesus. E deste modo, nós, os gentios, que o aceitamos, somos enxertados na boa e perfeita oliveira. É o que o texto até aqui, versículo 24 de Romanos, capítulo 11, quer nos trazer. Nós vamos agora para a segunda leitura deste quinto dia de estudos da Palavra de Deus, que está lá em 1 Samuel, capítulo 20, que diz o seguinte: um novo concerto, uma nova aliança surge entre Jonatas e Davi. Davi então fugiu de Naiote, que está em Ramá, e veio diante de Jonatas e disse: o que tenho feito eu? Qual é a minha maldade? Ou qual o meu pecado contra o teu pai? Porque ele procura pela minha vida. Você que está nos acompanhando tem visto, né, a perseguição de Saul contra Davi. E Saul agora foi até Naiote, onde está o profeta Samuel, e Davi fugindo da perseguição de Saul. E ele, o Jonatas, disse a Davi: de nenhuma maneira não morrerás. Eis que o meu pai nada fará, nem grande nem pequena, sem que antes me informe. Porque, pois, me encobriria meu pai este negócio? Não será assim. Jonatas queria garantir a Davi de que qualquer ação que o seu pai fizesse, comunicaria a ele, e ele anteciparia isso tudo a Davi, pela aliança que ele fez com Davi. E Davi então tornou a jurar, dizendo: teu pai sabe claramente que eu achei graça diante de teus olhos. E dirá: não saiba isto, Jonatas, para que não tenha pesar. E certamente vive o Senhor e vive a tua alma, que há um passo apenas entre mim e a morte, disse Davi. E Jonatas disse, respondendo a Davi: o que disser a tua alma, isso eu farei por ti. E Davi respondeu a Jonatas: eis que amanhã será lua nova, e eu costumo me assentar com o rei para comer, mas tu deixarás que me esconda no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai fizer menção de mim, dirás: Davi rogou-me muito que o deixasse ir rapidamente a Belém, sua cidade, porque todos os da sua linhagem fazem lá o sacrifício de cada ano. E se ele disser: está bem, paz então terá o teu servo, mas se muito se zangar, sabe que já a malícia está nele consumada. Usarás, pois, de misericórdia com o teu servo, já que puseste o teu servo em aliança do Senhor contigo. E se maldade há em mim, me mata tu mesmo, pois não há necessidade de me levar até o seu pai. E Jonatas então lhe disse: nunca tal te aconteça, porém, se eu soubesse que já está consumada esta malícia de meu pai, para vir sobre ti, não havia eu de te descobrir isso? Disse então Davi a Jonatas: quem me dará aviso se o teu pai te responder asperamente?
E Jonatas disse a Davi: vem, saiamos ao campo. E ambos saíram então ao campo. Então disse Jonatas a Davi: que o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Sondarei eu a meu pai, amanhã a esta hora ou depois de amanhã. E se ele tiver bom parecer para com Davi, e então eu não te enviar mensageiros a ti para te fazer saber disso, o Senhor faça assim com Jonatas e outro tanto. Mas, se meu pai parecer bem te fazer mal, também te descobrirei isso, e te enviarei para te fazer a conhecer isso, e que o Senhor seja contigo, como foi com meu pai. E se eu viver, não usarás porventura da misericórdia do Senhor para comigo, para que não morra? Nem tirarás tampouco a tua misericórdia da minha casa eternamente? Nem mesmo quando desarraigar o Senhor a cada um dos inimigos de Davi da terra? Assim, Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: requeira o Senhor da mão dos inimigos de Davi. E tornou Jonatas a jurar a Davi, porque o amava com toda a sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, e sentirão a tua falta, pois o teu assento estará vazio. Estarás ausente, pois, por 3 dias, e logo descerás e virás ao lugar onde estavas escondido no dia do negócio, e esperarás junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquele lado, simulando que estou me exercitando ao alvo. E logo enviarei o criado, dizendo a ele: vai, busca as flechas. E se disser ao jovem: eis que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo. Você virá, porque há paz e nada há de mal. Vive o Senhor. Mas, se eu disser ao jovem assim: eis que as flechas estão depois de ti, vai-te, porque o Senhor te deixa ir. E quanto às palavras que eu e tu falamos, esteja o Senhor entre mim e ti para sempre. E Davi, pois, se escondeu no campo, e quando chegou a lua nova, o rei assentou-se a comer pão. E o rei, assentando-se em seu assento, como estava acostumado no assento junto à parede, Jonatas se levantou e se assentou Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi estava vazio. Mas naquele dia Saul não disse nada, porque dizia: terá-lhe acontecido alguma coisa e não está limpo? Certamente não está limpo. Ou seja, ele achava que Davi podia estar com alguma imundície que não poderia participar da cerimônia. Verso 27. No dia seguinte, o segundo dia da lua nova, aconteceu também que o assento de Davi estava vazio. E Saul disse a Jonatas, seu filho: por que não veio a comer ao jantar o filho de Jessé, nem ontem e nem hoje? E Jonatas respondeu a Saul: Davi pediu-me encarecidamente que o deixasse ir até Belém, dizendo: rogo-te que me deixes ir, porque os da nossa linhagem temos um sacrifício na cidade. E meu irmão mesmo me mandou ir, portanto, se tiver achado graça em teus olhos, irei de partida agora. E visitarei os meus irmãos, por isso é que não veio à mesa do rei. Então Saul se irou contra Jonatas e lhe disse: filho da mulher rebelde e perversa, não sei eu que escolheste o filho de Jessé para a tua confusão e para a confusão da vergonha de tua mãe? Naquela cultura, naquela época, o insulto maior a um homem era chamar sua mãe com nome vil. A última frase se refere a uma mãe que se sente envergonhada e desonrada por ter dado luz a seu filho. Saul então provoca Jonatas desta forma: porque todo o tempo em que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu será firme,
nem o teu reino. Envia, pois, agora, e traga-o a mim, porque ele tem que morrer. E Jonatas respondeu a seu pai Saul, e lhe disse: por que morrerá? O que tem feito? Então Saul lhe atirou uma lança, agora em Jonatas, seu filho, para agredi-lo, onde entendeu Jonatas que o seu pai estava determinado a matar Davi. Verso 34. E Jonatas se levantou da mesa ardendo em ira e não comeu pão no segundo dia da lua nova, porque se sentia magoado por causa de Davi, porque seu pai o tinha afrontado. No outro dia pela manhã, saiu Jonatas ao campo com um jovem pequeno com ele, ao tempo que havia combinado com Davi. E disse então ao seu jovem: corre e busca as flechas que eu atirar. E o moço, pois, correu, e ele atirava a flecha para que passasse além dele. E chegando o moço onde estava a flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritava depois do moço, dizendo: não está porventura a seta para lá de ti? Foi o sinal combinado com Davi. E tornou a gritar Jonatas depois do moço: te apressa, mais rápido, não te demores. E o moço de Jonatas recolheu as flechas e veio a seu senhor. E o moço, todavia, nada entendeu, somente Jonatas e Davi tinham conhecimento desse assunto. E Jonatas então deu as suas armas ao moço que trouxe e lhe disse: anda e leva-as à cidade. E logo que o moço se retirou, levantou-se Davi do seu esconderijo do lado sul, se inclinou 3 vezes, prostrando-se com o rosto em terra. E beijaram-se um ao outro e juntos choraram. Mas Davi chorou muito mais. E Jonatas disse a Davi: vai-te em paz. E quanto ao que juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha e a tua descendência, seja para sempre. E logo ele, Davi, se levantou e se foi, e Jonatas voltou para a cidade. Assim começa definitivamente toda a perseguição de Saul contra Davi, até a morte de Saul, e quando Davi então efetivamente se torna rei de Israel. Vamos agora dar continuidade à nossa terceira leitura, que é um salmo, Salmo 65, o salmo de Davi, que fala de louvor e ação de graças a Deus. A ti, ó Deus, pertence o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Glória a Deus. As palavras dos iníquos prevalecem contra mim, porém tu propicias as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos saciados do bem de tua casa e do teu santo templo. Com imponentes obras de justiça, tu nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todos os termos da terra e dos mais remotos limites do mar. O que com seu poder consolida as montanhas, cingindo de fortaleza. O que amansa o estrondo dos mares, o estrondo das suas ondas e o tumulto dos povos. Portanto, os habitantes dos limites da terra temem as tuas maravilhas. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas.
tu em grande maneira a enriqueces com o rio de Deus, que está cheio de águas. Tu lhe preparas o trigo quando assim a tens preparada. Enches abundantemente de água os seus sulcos. Fazes descer a água em seus regadores. Abranda-as com muitas chuvas. Abençoas as novidades. Tu coroas o ano com a tua bondade, e as tuas nuvens destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e as colinas os cingem de alegria. Vestem-se os campos de manadas, e os vales se cobrem de trigo. Dão vozes de júbilo e até cantam. Aleluia. Este salmo, ele fala como um dos maiores cantos de bênçãos de Davi, agradecendo a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, pelas bênçãos derramadas sobre a terra. Deus é aquele que cuida da sua criação, que cuida da sua criatura. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Ele não nos abandonou. Ele cuidou para que mesmo com o pecado, destituídos da sua graça e condenados à morte para sempre, Ele envia o seu Filho amado para morrer por nós, renovando a sua aliança conosco, agora através da pessoa de Jesus. Muito obrigado por mais este dia. Glória a Deus. Um grande abraço. Deus te abençoe.